ela já está aqui para aquele quadro que a gente também espera. Boa noite, doutora Gisele. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Um dia produtivo? Produtivaço. Muito bem. Amanhã é dia dos namorados, hein? Nossa, Ana, que assunto para você colocar pré-desafio, hein? Pré-desafio, doutora. Doutora, hoje você traz um assunto e que realmente eu não conhecia que era esse nome, né, do tema que a gente vai tratar, né? É hirsutismo, é isso mesmo? É hirsutismo. Hirsutismo. Isso. O que vem a ser? O hirsutismo, gente, é uma condição, é um excesso de pelo em regiões onde geralmente não teria pelo, principalmente na mulher. Tá. Né? Então, para o homem não tem assim tanta questão, mas o homem acaba falando, nossa, não tinha pelo aqui, e a gente acaba vendo que é realmente um problema. A mulher não, a mulher acaba se transformando num problema tanto estético, né, quanto a doença em si, porque às vezes é um indício de uma alteração hormonal importante. Né? Então, o hirsutismo, eles são pelos mais grossos, não é um pelo comum da mulher, né? Então, são pelos mais grossos, por exemplo, em áreas que ela não tinha, às vezes no buço, que é a região supralabial, às vezes na região do mento, mamilo, também, mamilo, periumbilical, infraabdominal, na região mais ali da parte púbica, né? Onde fazem, às vezes, aquela corte da cesariana, às vezes tem ali pelos também que crescem, interno da coxa. Então, são regiões que a mulher fala, nossa, eu não tinha cabelo aqui, está nascendo esse cabelo grosso, né? A pessoa, sem perceber que é uma alteração importante, começa a fazer depilação, todo tipo de depilação, e não vai atrás de um médico para ver se isso seria uma alteração ou se é o natural do que está acontecendo. Existe, sim, o hirsutismo natural, né? O idiopático. Mas existe também o que é relacionado à doença, um fator que indica uma alteração importante. Tá, que aí realmente a pessoa tem que procurar um profissional, exatamente. Né? Muito bem. E o que fazer para acabar com isso? Então, depende. Se ele for o natural, né, o que a gente chama de idiopático, que está relacionado ao quê? A mulher na perimenopausa, na menopausa, mulheres grávidas, isso pode acontecer, que na verdade é idade fértil. Então, se isso for o natural da mulher, infelizmente, não tem muito o que fazer. Né? Às vezes, o ginecologista pode fazer uma alteração hormonal através de um contraceptivo, né? Que a gente fala que ele é antiandrogênico. Contraceptivos antiandrogênicos vão ajudar nessa questão. Mas, às vezes, a mulher não pode tomar anticoncepcional. Então, o que ela vai fazer? Depilação. Entendi. Então, hoje em dia, existem várias técnicas de depilação, principalmente depilação a laser, é excelente para quem tem hirsutismo, porque o laser ele pega exatamente a região do folículo. Então, quanto mais grosso o fio, melhor para o laser. Então, para quem está com hirsutismo, é excelente a utilização de laser. Mas existem outras técnicas também, técnica da linha, técnica da depilação, a cera quente, né? Mas dependendo da pessoa, pode causar manchas na pele. Então, às vezes, é ideal mesmo fazer o laser. Né? E no homem, né, também é a mesma coisa, a indicação da terapia depilatória, né? Pode ser por laser ou também depilação por outras técnicas mais antigas. E também pode indicar uma doença. Quando for o fator doença, né, que a gente pensa no hormonal, você tem que descobrir qual é a causa. Então, primeiro, pode ser um remédio, então pode ser o corticoide, uso de corticoide crônico. Eu vou te dar um exemplo que ninguém fala. Ai, remédio, eu não tomo remédio, né? Mas a pessoa tem aquela pomadinha em casa, que a vovó falava, esse aqui é muito bom para tudo que você tiver. Formiguinha picou, não sei o quê, essa daqui. Então, essa pomadinha, às vezes, é corticoide. Eu já atendi paciente de 12 anos de uso de pomadinha de corticoide. Todos os dias. Sabe, doutora, as pessoas esquecem que tudo que a gente passa na pele vai para a corrente sanguínea, né? Não tem como. Então, assim, essa pomadinha bonitinha, pequenininha, que tem uma cara de fofinha, parece que não vai te causar mal, ela vai ser absorvida pela pele e, de forma crônica, ela vai causar problema. Então, se você usa isso de forma muito prolongada, da forma errada, ou seja, né, você vai ter problema. Então, a presença desses pelos indicam que você pode estar tendo problema com essa medicação. Então, até que, às vezes, o médico tem dificuldade de descobrir qual é a medicação que essa pessoa está usando, porque a pessoa não leva em consideração que isso é perigoso, nessa pomadinha, né? Então, assim, existem... Posso falar o nome aqui das pomadinhas, assim? Dexametasona. Já está falando. Já estou falando. Mometasona. Ei, produção. Pode falar, né? Pode falar. Betametasona, dexametasona, mometasona, clobetasol. Então, você vai usando isso daí. Nossa, melhora tanto minha coceira, melhora tanto meu cabelo.
aquela coceira do cabelo e não sabe que isso está te dando problema, né? A gente chama de síndrome de Cushing. A pessoa começa a ter estria, manchas brancas, o hirsutismo, né? Mas também outras causas também relacionadas à parte hormonal que podem levar a isso. A síndrome de ovário policístico na mulher. Também, né? Também. Que muda muito, né? A gente olha, a gente já fecha o diagnóstico, fala, nossa, eu acho que você tem síndrome de ovário policístico. Tipo, a pessoa tem, o médico tem olhar de raio-x do Superman. Não, é porque a gente vê, a gente faz a leitura corporal, né? Então, a pessoa com hirsutismo, acima do peso, com acne no rosto, a gente fala, opa, já tem alguma coisa, né? Vamos fazer ultrassom. Então, assim, é isso que eu estou falando. Então, esse hirsutismo te leva a pensar em algumas doenças importantes a serem tratadas, né? E o tratamento é exatamente esse, é fazer melhorar o problema que a pessoa está apresentando, ou, se for idiopático, fazer a depilação, que não tem muito o que fazer. Sim, E isso também, doutora, como pode também balançar um pouquinho, né, essa parte dessa pessoa em relação à saúde mental e emocional dela, né? Porque pega, né, a autoestima, né, vai pegar essa parte até do amor próprio, dessa aceitação, dela lidar com isso. É difícil também, né? É porque não é só ela se ver no espelho com aquele pelo no mamilo. É um julgamento mas também um julgamento né? de si próprio, mas também o que o esposo, esposa então, ou difícil, a companheiro gente. vai pensar. Né? Então, assim, amanhã é dia dos namorados, então a pessoa fica nessa situação, né, de reprova, né? Sim. Então, assim, talvez essa depilação a laser vem trazendo uma terapia mental para essa pessoa. Para ajudar, né? Pra ajudar. Né? Nesse então, não sentido. É só uma questão de estética, não, é uma questão psicológica que a pessoa vai ser curada, né? Então, assim, eu super concordo se a pessoa se sente mal por isso. Mas é natural isso acontecer, né, na menopausa, como a gente falou, às vezes na gravidez. Então, às vezes, o marido tem que ser orientado. Sim. Então, assim, falta um pouco disso também. Orientar tanto a mãe, que vai acontecer essas alterações no corpo dela, né? Como o parceiro, que às vezes acontece e ele não sabe. Nossa, a mulher está peluda agora, credo. Né? Então, assim, tem que ter essa orientação. Olha, o senhor quer, por exemplo, fazer primeiro, a gente nunca falou disso aqui, mas primeiro fazer uma preparação pré-natal. Então, antes da mulher engravidar. Olha, se você for engravidar, vai acontecer isso e isso com você. Isso pode acontecer com você. Pai, se a mulher engravidar, pode acontecer isso com ela. Né? Uma orientação para o casal, para a família. Nunca acontece. Eu nunca tive. Isso tem já que teve? ser, não. Tem que ser uma coisa conjunta, conjunta, né? E antes disso tudo. Porque a hora que já está, a orientação acaba sendo um pouco mais... Tem que ser mais rápido, né? Que já está grávida, né? E tem que ser mais efetiva. Então, o pai tem que entender que aquela situação vai acontecer, pode acontecer, e vamos aceitar, e vamos amar do mesmo jeito. E uma parceria, né? Igual que a gente falou no programa passado, que teve a roda de conversa, que a gente falou da parceria, dessa comunicação. Essa comunicação que é importante para a parceria do casal, né? Mas, às vezes, tem que ter um profissional para direcionar, né? Para direcionar, né? Que a pessoa, às vezes, fica com vergonha, né? Então, é muito importante a gente estar falando desse tema, Ana, para estar passando para as pessoas e elas estarem divulgando, ajudando a gente a divulgar. Estar compartilhando com os amigos, com os parentes, para a gente conseguir passar, olha, querida, talvez esse cabelo no seu queixo não seja só um cabelo no queixo, às vezes é alguma coisa mais importante. Ou explique para o seu marido que é normal isso acontecer. E que ela não está sozinha, Ela não está sozinha. Tem gente que pode estar ajudando, né? Com certeza. Isso é muito importante, essa consciência. Com certeza. Muito bem, você que está aqui nos acompanhando, o Talk Coffee, aqui com a doutora Gisele, mais uma vez, mais uma semana, trazendo um assunto muito importante para você realmente multiplicar, né, essa informação para outras pessoas que podem realmente estar passando por isso, né? Verdade. Onde as pessoas podem te encontrar, doutora? Bom, gente, primeiro, Rádio Mídia On, no YouTube. Isso. No Minuto Doutora, @DR_Gisele Barbosa e no 11 91 488 0344. Entre em contato, manda mensagem em qualquer um desses canais que a gente vai estar. Isso, vai visitar o consultório da doutora, que está vocês. lindo, Ai, gente, né? lindo. E quanta coisa bonita também você está realizando aí com as pessoas, Imagina, né? Obrigada, gratidão, doutora. Gratidão mais vocês. uma semana, né? Graças a Deus. E que você também tenha aí esse término da semana muito Amém. bem, tá bom? Feliz Até semana que vem. para você tá e para o muito Eduardo, obrigada. para todos vocês. Grande beijo grande para você também.